Já estamos online? Ok. Maravilha. Boa noite a todos. Quero agradecer a todos que estão presentes conosco, online, participando da Semana Teológica, Semana dos grandes teólogos que nós separamos para pensar na biografia, na teologia e no legado de grandes homens de Deus que dedicaram as suas vidas à construção do pensamento teológico. Nesses tempos de pandemia em que estamos isolados e também com outras preocupações, podemos, né, alegrar o coração pensando naquilo que Deus tem feito no mundo e que fez no mundo no decorrer da história da igreja. Hoje, de maneira muito especial, recebendo aqui meu querido amigo, pastor Antônio Carlos Costa, da Igreja Presbiteriana. Daqui a pouco eu dou a palavra a ele. Mas, apesar do nosso horário apertado hoje, precisamos entrar um pouco mais tarde, em função de algumas questões técnicas de conexão, mas aqui estamos, né? O Antônio não vai poder ficar muito tempo conosco, ele tem um compromisso ainda para hoje, mas se sua disputada agenda para compartilhar um pouco sobre a vida do David Martyn Lloyd Jones, e na palavra do Antônio ele vai explicar o porquê dele ter escrito uma obra sobre Lloyd Jones e a identificação que ele tem com o grande doutor da Westminster Chapel. Mas, antes de tudo, nós vamos orar. Temos feito isso todos os dias, orar para entregar esse momento nas mãos do Senhor e que seja, como todas as noites, um tempo de reflexão e de crescimento e de aprendizado. Onde você estiver, eu convido você a orar junto comigo. Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa noite de sexta-feira. Durante toda a semana temos sido muito abençoados pelos servos do Senhor que têm passado e deixado o conhecimento acerca desses servos do Senhor que foram usados no passado, alguns no passado mais distante, como foi o caso de Richard Baxter, outros em um passado mais recente, como foi o caso de Calbart, e hoje também o caso de Lloyd Jones, que nos deixou no início da década de 80. Obrigado pela vida do pastor Davidson conosco e pela vida do pastor Antônio Carlos Costa. Que seja um tempo de reflexão, de aprendizado e de crescimento. Ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, toda glória, honra e louvor. Amém e amém. Reverendo Antônio Carlos Costa, boa noite. Boa noite, Dauro. Boa noite, Davidson. Que bom tê-lo aqui, Antônio. Um prazer imenso. Obrigado. A honra é minha, Dauro. Você sabe da estima que eu tenho por você e aprecio muito seu compromisso com a ortodoxia, sabe? Sem perder a ternura. Você sabe que eu sou um presbiteriano, mas devedor à igreja congregacional, porque eterno devedor, porque as duas maiores referências da minha vida no campo da teologia são de origem congregacional, né? O Jonathan Edwards e o Martyn Lloyd Jones. Maravilha. Do Jonathan Edwards, inclusive, tive a honra de expor sobre a biografia, teologia e o legado dele na segunda-feira, né? Abrimos falando dele. Hoje falaremos do grande David Martyn Lloyd Jones. Antes de passar a palavra para o Antônio, gostaria de mostrar essa obra que hoje está por outra editora, mas a obra que eu tenho em mãos ainda, na época, pela editora Textos, que foi a biografia do Lloyd Jones, que o Antônio publicou, uma obra extraordinária, no meu livro aqui em mãos, né? As Dimensões da Espiritualidade Reformada, e esse é o texto da dissertação de mestrado do Antônio em História da Teologia, Teologia Histórica, da onde resultou, portanto, esse trabalho. E hoje está por outra editora, Antônio pode ter daqui a pouco, com mais precisão, compartilhar. Recomendo, vale a pena a aquisição da obra. Temos outras obras traduzidas, né, do Ian Murray, por exemplo, que é um clássico sobre a vida de Lloyd Jones, mas para começar, pode adquirir a obra do Antônio Carlos Costa. Querido Antônio, David Martyn Lloyd Jones, vida, teologia e legado. A partir desse momento, Lloyd Jones é todo seu. Deixa eu primeiro aqui mostrar, o Dauro e Davidson, o amor é tamanho. Eu tenho uma seção aqui na minha biblioteca, olha só dedicada a Martyn Lloyd Jones. Maravilha. Não sei se está aparecendo aí, olha. Dá para ver? Aqui
essa área aqui é toda dedicada a ele, sabe? Então, é incalculável o valor dele no ministério. E é interessante que muitos, talvez, deixa eu só ajeitar aqui. Sim. Muitos talvez perguntem, mas, Antônio, você está mais para tentativa tupiniquim de imitar a Martin Luther King do que Martin Lloyd Jones. Agora, ninguém jamais entenderá o meu ministério, o que me move, o que queima o meu coração, os meus ideais, se não compreender a relação que eu mantenho com esses dois homens. Não é? E, por um lado, eu me sinto movido a imitar o Martin Luther King no compromisso com a justiça social, esse evangelho que sai do púlpito e vai para as ruas. Agora, por outro lado, eu não consigo dissociar a minha vida, o meu ministério, do púlpito da igreja, do compromisso com a igreja local, com a boa teologia. Então, eu vivo nessa tensão de tentar harmonizar de uma forma bem brasileira, né, essas duas formas de servir a Cristo, através da pregação expositiva, púlpito, e da militância pelos direitos humanos. Né? Então, agora eu diria que até esse lado que eu procuro conscientemente buscar, que do Luther King, ele não existiria sem a teologia do Martin Lloyd Jones. Porque o Martin Lloyd Jones que está entre aqueles que me ofereceram o fundamento para o que eu faço em termos ministeriais. E eu encontro ampla base escriturística, bem como no legado que o Martin Lloyd Jones deixou para essa ação do lado de fora da igreja. Eu fico pensando, às vezes, como é que eu cheguei a Martin Lloyd Jones? Eu suponho que foi por meio de John Stott. Até onde minha memória me ajuda, eu primeiro conheci o John Stott. Conheci o John Stott através do Sermão da Montanha. Estou falando isso do início dos anos 80, sim, quando as obras do John Stott começaram a ser traduzidas para a língua portuguesa. Então, na época, eu não falava inglês, eu dependia muito das traduções, né? E chegou às minhas mãos o John Stott. Eu acredito que o John Stott me levou a Martin Lloyd Jones. De maneira que Martin Lloyd Jones acompanha a minha vida desde os anos 80, desde o início dos anos 80. Sendo aí eu mergulhei nele de vez, lendo e relendo seus livros, suas pregações, depois do século, aí já depois da virada do milênio, eu entre doutrina, experiência e prática. Bom, Martin Lloyd Jones conseguiu viver o milagre de não se deixar cooptar pelo liberalismo teológico do final do século XIX e do início do século XX. De maneira que eu posso aplicar a ele as palavras que o pastor de All Souls disse para mim referentes ao ministério de John Stott. Acho que foi nos anos 90, eu estive na igreja de All Souls, o John Stott não estava, e inclusive era dia de ceia, né? E na igreja, em All Souls, eu não sei como que é hoje, mas naquela época era cálice único, o mesmo cálice oferecido para toda a congregação. Eu fui o último a tomar o cálice, né? E aí, então, ao término do culto, então estou cheio de anticorpos ingleses, ainda bem que naquela época eu não tinha o coronavírus, né? Então, eu me lembro que fui para a porta da igreja e me apresentei ao pastor titular
E aí perguntei para ele sobre o legado de John Stott. Ele disse: o John é a âncora da Inglaterra. Então, que ele se manteve fiel às Sagradas Escrituras. Né? Então, isso é uma coisa que, aliás, é um problema que eu enfrento porque aqui no Brasil, porque quando eu vejo pessoas falando sobre direitos humanos, quando eu vejo falando sobre justiça social, engajamento político, muitas vezes eu percebo uma falta de compromisso com a ortodoxia, com a fé, com a tradição, com a evangelização do mundo, com as doutrinas centrais do cristianismo. E eu não passei, pela infinita bondade de Deus, por essa experiência. Nem me tornei marxista, nem rompi com a teologia calvinista para me envolver com as coisas que eu me envolvo. Eu continuo acreditando naquilo que me acompanha desde os anos 80. Né? Sou calvinista. Então, se você me perguntasse assim, o amor pelo Martin Lloyd Jones é o que deve, né? Eu encontro no Martin Lloyd Jones o que encontro também na tradição puritana e na teologia reformada em geral, né? Que é o amor pelas Escrituras, a fidelidade às Escrituras, o compromisso com a proclamação das Escrituras, a erudição associada à piedade. Então, isso sobeja na vida de Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones, médico, então ele trabalhava com o médico da realeza britânica e então formado em medicina, trabalhando ali como médico assistente, uma carreira, portanto, promissora. Ele que veio do país de Gales, então se encontrava em Londres, em contato com a sociedade inglesa, quer dizer, portanto, com uma carreira, com uma vida pela frente, conforme se costuma dizer. Né? Mas foi esse contato, por meio da medicina, né? Da sua, e a consequente penetração na sociedade inglesa, que fez com que ele percebesse que cultura, que o conhecimento, que educação não são suficientes para transformar o coração do homem. Ele percebeu nesse contato o quanto que as pessoas estavam afastadas de Deus. Então, você encontrava ali pessoas civilizadas, mas sem alma para Deus. E isso o incomodou profundamente. E aí, então, ele acabou sentindo esse chamado para o ministério e ele entendia que não havia como ele conciliar a medicina com trabalho pastoral. Olha, eu vou dizer isso que eu acho impressionante, porque na história do Martin Lloyd Jones nós não vemos uma pessoa que não teve oportunidade na vida, que não conseguiu fazer nada certo e que, portanto, olhou para o ministério e disse: olha, já que eu fracassei em tudo, pode ser que eu consiga algum sucesso no ministério sagrado. Aí, então, eu me lembro de Spurgeon dizendo que o ministério sagrado, de certa forma, ele é para ser exercido pela tropa de elite da igreja. Um homem que consegue, diz Spurgeon, durante anos a fio, manter uma igreja unida, esse homem é capaz de fazer qualquer coisa na vida. Ele, sabe? Então, o ministério não é lugar para fracassados, para pessoas que, por não terem dado certo em nada, julgam que isso talvez seja uma sinalização da graça divina para se envolver com o ministério sagrado. Não, não, não. Para você entrar no ministério sagrado, você tem que ter cérebro, tem que ter piedade, tem que ter amor pelos perdidos, e zelo, paixão, ciúme pela glória de Deus, encanto arrebatador pelo Evangelho. Isso, então, atingiu a vida de Martin Lloyd Jones em cheio, e ele entendeu que não dava para conciliar ambas as coisas e fez essa grande renúncia. Ele abriu mão da medicina para se dedicar ao ministério sagrado, sem ter feito, portanto, um preparo formal em teologia. Ele não passou por uma instituição de ensino. Agora, em razão da formação acadêmica em medicina, ele soube fazer o dever de casa, soube pesquisar, se tornou, então, um excelente autodidata, um devorador das obras dos puritanos, uma pessoa, então, em contato com o seu tempo, e assim proporcionou ao mundo um dos púlpitos mais ricos da história do cristianismo. Olha, eu não sei se há na história do cristianismo alguém que tenha feito exposição sobre Efésios e Romanos como Martin Lloyd Jones fez. Eu nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. E o Martin Lloyd Jones, ele é Bíblia pura.
é uma teologia que atinge a mente, que atinge o coração, que põe você para chorar. Eu sempre que eu estou precisando aquecer o coração, eu vou para Martin Lloyd Jones. Eu tenho sempre ele por perto. Aqui, por exemplo, olha, esse lado aqui da minha estante, né, esses livros que estão tombados são os livros que eu separei para ler agora. Esses aqui e esses que estão aqui na minha mesa, sabe? São os livros que eu vou ler agora. E aqui, olha só, já separei, olha aqui o que eu separei. Separei ali, olha, a exposição está lá em cima. Eu não sei se está dando ver, sobre o capítulo 17 do Evangelho de João, feita pelo Martin Lloyd Jones. Agora, interessante, ele larga a medicina, vai ser pastor no país de Gales, né? E até uma história muito interessante, que nesse período, para você ter uma ideia de como que funcionava a cabeça do Martin Lloyd Jones, o ministério dele, e como que Gales estava dentro dele, né? Era um galês típico. Então, ele ficou sabendo que membros da igreja estavam faltando o culto de domingo para irem à praia. E aí, então, Martin Lloyd Jones sobe ao púlpito num domingo e vira-se para a congregação e diz: olha, eu não tenho nenhum problema de vocês irem à praia no domingo. Nenhum problema, porque eu acho, inclusive, o seguinte, que vocês não deveriam sair de casa e vir para a igreja, exceto se estivessem absolutamente certos de que aqui vocês vão encontrar algo que não poderão encontrar, não serão capazes de achar em nenhum outro lugar do mundo. Okay? Agora, eu só peço vocês consistência. No dia que vocês perderem um parente, não procurem a igreja na qual não acreditam em busca de consolação. Vão para a praia. Então, esse é o Martin Lloyd Jones. Ele é muito franco. Ele segue a tradição puritana, ir direto ao ponto, aquela pregação franca, honesta, bíblica, cheia do texto bíblico, capaz de extrair do texto a doutrina e desenvolver a doutrina, defender a doutrina, usando a tradição, a história do cristianismo, usando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e depois aplicando a doutrina. Aí que está uma impressionante maestria, uma capacidade de apresentar as conclusões práticas e lógicas da doutrina, que é um negócio impressionante. Bom, aí então ele recebe o convite, depois do início do seu ministério, no país de Gales, ele recebe o convite para ser pastor auxiliar da Capela de Westminster, mas em plena Segunda Guerra Mundial. É interessante. E ele conta que recebeu, aí os calvinistas ficam malucos, ele conta que ele recebeu uma profecia, e Deus revelou a ele que Westminster não desmoronaria, não seria atingida pelas bombas lançadas pela Força Aérea Alemã. Então, inclusive, o seu pastor, o pastor titular que o convidou, o Campbell Morgan, ele conta que o Martin Lloyd Jones conta que ele virou para ele e disse: olha, temo que a gente fique sem emprego, sabe? Porque essa área aqui vai ser toda devastada, estamos aqui nas proximidades do Palácio de Buckingham, certamente isso aqui é alvo dos alemães. E o Martin Lloyd Jones falou que Deus havia revelado a ele, sabe, que a capela não seria destruída. E, de fato, foi o que aconteceu. Teve um ataque uma vez. Interessante que ele conta que teve um ataque devastador na região. Ele pegou um táxi e foi para a área do templo, que eu tive até o privilégio de conhecer, a coisa de uns 3 anos ou 4 anos atrás. E ele pegou um táxi e tal, e pediu para que o taxista o levasse para lá. E o taxista falou: olha, eu temo que o senhor não encontre nada de pé, porque ontem a área foi totalmente bombardeada. Ele falou: não, eu estou absolutamente certo que a Capela de Westminster está de pé, porque Deus falou comigo que ela não sofreria uma avaria nessa, não seria destruída pelo bombardeio alemão. E foi o que aconteceu. Chegou lá, a capela está lá, está lá até hoje. Né? E aí, então, ele começou esse ministério a partir de 1940, foi até 1968, quando ele contraiu câncer. E ali, na Capela de Westminster, ele conseguiu manter a igreja cheia, tendo atravessado a Segunda Guerra Mundial, a igreja superlotada, até 1968. Então, daquele púlpito, ele influenciou
a igreja do mundo inteiro. Alguma coisa impressionante. Impressionante. E naquela igreja frequentaram homens como J.I. Packer, como John Stott, que iam para lá para ouvi-lo. E um número incontável de missionários, de pastores, de lideranças evangélicas que iam para ouvi-lo. Agora, interessante é que a medicina nunca o abandonou. E ele sempre lidou com a Bíblia assim, e com o gabinete pastoral, com a própria igreja, com aquela mentalidade de médico. E vira e mexe, você o vê usando ilustrações da medicina, bem como os procedimentos próprios da atividade médica. Então, por exemplo, ele diz, uma das coisas que ele costumava falar, que o pastor não foi chamado para administrar os sintomas da doença. E quando uma pessoa nos procura, nós precisamos entender, nós não somos psicólogos, nós somos pastores. Está pressuposto que o nosso approach vai ser um approach bíblico. Então, a primeira coisa que nós queremos saber, quando, por exemplo, uma pessoa nos procura com um problema no casamento, é como que está a sua relação com Jesus. Isso é o básico. Como que está a sua relação com Cristo? Porque nós não podemos administrar os sintomas da enfermidade sem tratar das suas causas. A vida não está bem com Deus, se não há comunhão com Deus. Se a vida não é vivida para a glória de Deus, então não se pode esperar outra coisa que não seja crises, e crises agudas na vida. Né? Ele também costumava dizer que quando você está perante um problema teológico, um problema de interpretação das Sagradas Escrituras, ou um problema qualquer na vida, que você deveria se afastar dele, okay? E se aproximar progressivamente, e isso a partir do que você tem como certo, do que você sabe que é absolutamente certo, de maneira que haja uma aproximação progressiva, de modo que você comece a lidar com o problema a partir de certezas profundas, de bases sólidas racionais, sólidas bases racionais, até, portanto, que você pudesse estar em condição de formular uma resposta para o problema. Eu acho também esse approach extraordinário. Né? Então, eu diria até mesmo da própria ciência de interpretação das Sagradas Escrituras. Eu aplico esse princípio minha vida toda. Você pega agora, por exemplo, essa pandemia, né? Tanta gente falando qual é o sentido da pandemia e tal, sabe? E eu tenho me dedicado a esse exercício de me aproximar desse problema a partir daquilo que eu sei que é absolutamente certo, que Deus é soberano, que não cai um pardal sem a sua permissão, e que 2 bilhões de pessoas não podem estar dentro de casa sem que uma crise como essa encontre-se sob o governo soberano de Deus, e de um Deus que está usando nesses dias o seu megafone para falar com a humanidade, usando aqui as palavras do C.S. Lewis. Né? Agora, tem algumas peculiaridades da teologia do Martyn Lloyd-Jones. Uma delas é que é um calvinista que acreditava no batismo com o Espírito Santo. Ele acreditava na segunda bênção. E os argumentos dele me parecem irrefutáveis, que ele usa na exposição sobre o capítulo 1 da Carta aos Efésios. Aliás, é um negócio espetacular essa série de pregações sobre o selo do Espírito, e depois sobre o testemunho do Espírito na exposição sobre Romanos capítulo 8. E agora lançaram aqui no Brasil a tradução, me parece, do Joy Unspeakable, né, da alegria indizível, um grande legado. E ali então você tem uma pneumatologia que eu diria que não se trata de algo alheio à tradição reformada, porque ele mesmo mostra, isso está na minha dissertação de mestrado, que a doutrina do selo do Espírito Santo como uma segunda bênção pode ser encontrada na teologia de Thomas Gooden, de John Owen, de John Flavel, entre outros. Né? Então, o Martyn Lloyd-Jones ele sempre buscou um modelo de espiritualidade, isso transborda nas suas pregações, capaz de harmonizar doutrina, experiência e prática. Então, você ia vê-lo, você
poderia do púlpito vê-lo chamando os membros da igreja a buscarem o batismo com o Espírito Santo. Falava explicitamente nisso. E outra coisa, e abertos para a possibilidade de lidarem com a contemporaneidade dos dons. Ele dizia que a resposta para a pergunta, os dons são para hoje, não é nem sempre, nem nunca, mas sim como lhe apraz. Né? Então, ele estimulava os membros a buscarem essa experiência viva, ele batia muito nos calvinistas, mas muito, ele tinha críticas severas a fazer aos calvinistas, especialmente em razão dessa falta desse elemento de poder nas suas vidas, dessa carência da chamada alegria indizível e cheia de glória de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Agora, você percebe Martin Lloyd Jones chamando muito a igreja para a doutrina. Ele não acreditava no cristianismo não doutrinário. Seus sermões são cheios de doutrina. Ele sempre ele não pregava sem um texto, a Bíblia aberta, e sempre apresentava para a igreja a doutrina contida no texto. E a defendia e também a aplicava. Aí, então, entra um outro elemento dessa espiritualidade, que é o lado prático, a desembocadura prática da doutrina. Então, ele chamava muito as pessoas para a prática do cristianismo. Inclusive, ele achava que cristão deveria participar de greve, e o cristão deveria se engajar politicamente. Agora, agora você percebe essa simetria no aspecto prático do cristianismo. Você vai vê-lo falando sobre casamento, sobre educação de filhos, sobre trabalho, sabe? E também você vai vê-lo falando extensamente sobre política. Então, como definir Martin Lloyd Jones? É um pregador calvinista. Eu diria que você tem ali a síntese do calvinismo dos séculos anteriores, em pleno século XX, no médico. Então, numa pessoa que viveu um dos períodos mais difíceis de toda a história do cristianismo. Eu não tenho registro na história da igreja de um ataque tão severo à fé cristã, tal como que foi desferido pela modernidade a partir do final do século XVII. Então, nós estamos aí sob ataque severo de mais de 300 anos, 350 anos aproximadamente, e o Martin Lloyd Jones é encontrado na Inglaterra pregando a Bíblia, expositivamente, sem negar um artigo de fé. Então, seu legado é incalculável. Ele hoje é responsável pelos problemas que algumas igrejas pentecostais estão enfrentando na sua relação com o calvinismo. Porque, por conta desse elemento experimental na sua pregação, na sua teologia, ele é a melhor ponte que eu conheço entre movimento pentecostal e calvinismo. Então, é difícil, nesse sentido, nós avaliarmos, nós mensurarmos o valor do trabalho do Bill Barclay, que trouxe a editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas para o Brasil, e que traduziu essas pregações de Martin Lloyd Jones. Não tem como mensurar. Ele morreu recentemente e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de expressar para ele que conheceu pessoalmente o Martin Lloyd Jones e veio para o Brasil sob o vestimento, patrocínio da Capela de Westminster, né? E ele, então, abençoou imensamente a igreja brasileira com essas traduções das pregações de Martin Lloyd Jones. Eu recomendo fervorosamente. Olha, eu diria que todo pastor deveria ler a série inteira de Efésios, a série inteira de Romanos. É um tesouro. E é claro, não tem como não mencionar o Sermão da Montanha, pregação e pregadores, avivamento, as conferências puritanas, a biografia dele, do Ian Murray também. Então, eu estou sempre lendo. Dos maiores prazeres que eu tenho na vida é estar aqui nesse meu quarto, esse aqui é meu escritório. Eu acordo bem cedo, sempre eu acordo ainda. A maioria das vezes eu acordo ainda antes do sol nascer. E aqui eu me tranco, ponho o bar e ouço o bar e leio Martin Lloyd Jones. É indescritível o prazer que eu sinto na presença de Jesus
quando eu estou ali com a minha Bíblia, algum livro do Martin Lloyd Jones e ouvindo Bach. Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta a fazer, estou à inteira disposição. Antônio, é impressionante, né? Impressionante o legado do Lloyd Jones, a contribuição dele. Eu, inclusive, no seu livro, se eu não me engano, na introdução ou no prefácio que eu quero mostrar aqui, ainda pela editora Textos, agora está por outra editora. Depois, eu e o pastor Davis podemos colocar lá na página a editora atual que relançou, que reeditou essa obra, para quem quiser. Eu me esqueci o nome dela, Idauro, eu não sei se é Primícias, mas esse livro vai ser relançado. Em breve vai ser relançado, só passando essa pandemia aí. Exato. Esse texto aqui que é maravilhoso, inclusive, eu lembro que assim que o Marcos Simas lançou pela Texto, já há alguns anos, eu adquiri. E eu acho que, não sei se é na introdução ou no prefácio, quando você faz ali uma declaração pessoal, né, dizendo que enquanto você estava chegando na fé, ele estava partindo, ele faleceu em janeiro de 81, né? E você estava chegando na fé cristã, ele estava indo embora, e aí tem um trecho da sua declaração muito bonita, quando você fala que ele jamais imaginaria que do outro lado do Atlântico, um brasileiro, no caso você, se sentiria tão alcançado, grato e tocado pelo ministério dele, né? E assim muitos outros obreiros, muitos pastores e teólogos, pregadores, têm no reverendo Mark Lloyd Jones a sua referência, na minha opinião, na minha experiência particular, ele é a minha referência máxima em termos de pregação e púlpito, né? O Lloyd Jones. Então, ao Senhor Jesus Cristo, toda a glória por ele, né? Verdade, verdade. E, no caso, Antônio, eu tenho aqui algumas perguntas para poder começar a compartilhar, quem quiser Vamos pode. lá. A primeira delas é uma clássica, que você já deve ter se deparado com ela algumas vezes no seu ministério, quando você expôs o pensamento de Lloyd Jones. Os calvinistas na década de 80 e 90 tinham uma certa resistência com Lloyd Jones, justamente por causa da sua pneumatologia. Por outro lado, os pentecostais, muito identificados com algumas afirmações dele nesse universo da pneumatologia, diziam assim, de forma simples, ele é um pentecostal, né? Então eu queria, né, você como especialista do Lloyd Jones, respondesse e pudesse compartilhar um pouco disso. Afinal de contas, Lloyd Jones, do ponto de vista técnico e conceitual, era um pentecostal? Olha, eu vou falar algo duro de dizer, mas eu acho que ele se sentiria ofendido se alguém o chamasse de pentecostal. Ele julgava o pentecostalismo infantil. E numa das suas pregações, ele chega ao ponto de dizer: estão me ouvindo aí, gente? Que congelou a imagem do Idauro aqui. Não, ouvindo, Antônio, eu que fechei. Então ele chega ao ponto de dizer que ele julgava que o pentecostalismo não teria vida longa. Sabe? Ele via os valores, os frutos, não é? E o pentecostalismo ele se levanta contra o ministério de um homem só, tudo girando em torno do pastor. O pentecostalismo também tem essa virtude do resgate do elemento dessa dimensão experimental da fé cristã, mas ele sentia falta desse conteúdo teológico mais profundo na tradição de espiritualidade pentecostal. Fora também, o Martin Lloyd Jones é um crítico severo do emocionalismo. Muito embora ele não tivesse nenhum problema com a verdadeira emoção, né, nem com essas manifestações sobrenaturais do espírito, ele combateu muito o emocionalismo, que ele dizia que é um assalto sobre a emoção sem a intermediação da razão, sem a doutrina. Né? Então, Martin Lloyd Jones está longe de ser pentecostal. Lloyd Jones é um calvinista convicto e até na doutrina da segunda bênção ele é calvinista. Quando eu levei a minha dissertação de mestrado lá para o Mackenzie, Mackenzie bem calvinista, isso lá no início dos anos 2000, na verdade, meu propósito era, eu estava querendo fazer um curso rápido no Brasil para poder me mandar, para poder viajar, para tocar o doutorado na Europa.
Então, aí veio o Rio de Paz, aí minha vida mudou e tal, mas então as portas se abriram lá no Mackenzie e tal, e eu então fiz essa dissertação sobre Martin Lloyd Jones. E na banca, composta por calvinistas, professores do Mackenzie, ficou claro para todos nós que se quisermos discutir a doutrina da segunda bênção, sabe, do ponto de vista do calvinismo, se queremos estabelecer ponto, do ponto de vista da tradição reformada, nós não podemos fazer um apelo à tradição. A discussão tem que ser no campo da interpretação bíblica, porque a tradição não é unânime. Você encontra, então, na tradição reformada quem é a favor, quem é contra. Só que dos que estão do lado do Martin Lloyd Jones, nós temos verdadeiros santos e homens, como Thomas Gooden, teólogos, John Owen, John Flavel, sabe, extraordinários em teologia. Interessante uma afirmação sua na sua apresentação biográfica dele, no que tange a manifestação dos dons espirituais, né? Eu achei muito interessante a síntese do pensamento dele que você apresentou, que quando ele respondia a pergunta sobre a ocorrência contemporânea dos dons, a resposta dele era nem sempre, mas também não concordo com a afirmação que nunca mais ocorreu, né? Ao recusar a síntese que nunca mais ocorreu, ele rejeita parte daquela ortodoxia que negava a contemporaneidade, mas também ao dizer, né, que também não ocorre sempre, ele está recusando a síntese pentecostal, né, que tenta dizer que a todo momento, sempre Deus vai fazer. E o livro Avivamento, que é um livro maravilhoso do Lloyd Jones, ele fala exatamente nisso, né, de manifestações de dons que aconteceram, inclusive, no grande avivamento da Irlanda, em que esses avivamentos traziam algumas manifestações e depois essas manifestações desapareciam, conforme a soberania de Deus, né? Então, bem de acordo aí com o pensamento. Ele fala, inclusive, do fenômeno da profecia entre os pactuários, então, dentro da tradição reformada. Ele cita caso do sujeito que está 2 anos profetizando, dizendo tudo o que ia acontecer na igreja, inclusive nos próximos meses. E se cumprir depois essa coisa sumir da vida da pessoa. Uhum. Não tem como, isso é inegável, né? Sim. Uma segunda pergunta, Antônio. Deixa eu só ver aqui o nome do irmão, João Vitor. Você até discorreu na sua fala sobre isso, mas eu vou valorizar a pergunta dele, porque ele está fazendo aqui, sobre a formação teológica do Dr. Martin Lloyd Jones. É uma mente privilegiada. Então, por isso, o autodidatismo funcionou bem na vida dele. Então, uma mente treinada pela medicina, ele sabia pesquisar, e eu acredito que nem todos têm essa vocação, sabe? Nem todos estão em condição de aprender sozinhos, sabe? Eu acho que algumas pessoas precisam do seminário, precisam da interação em sala de aula, enquanto que outras funcionam mais reclusas, com o livro na mão. É o meu caso, por exemplo. Eu devo muito, mas muito mais às horas que eu gasto aqui nesse espaço, sozinho, trancado, antes do sol nascer, até o meio-dia. Muito mais do que tudo que eu aprendi em sala de aula. Nem se compara. Então, só que eu já vi gente dizer, olha, eu funciono muito melhor interagindo com outras pessoas. Eu acho que os seminários sempre serão uma necessidade. Agora, as instituições têm que estar abertas para esses fenômenos, para esses homens que recebem essa capacitação do alto e que revelam de modo inequívoco que tem um chamado, e não apenas tem cabeça para fazer teologia, e graça para expor a palavra de Deus de uma forma linear, racional, ungida, clara, né? Maravilha, pastor. Pastor Francisco Assis, pastor congregacional, professor da casa, inclusive, professor do Seminário Teológico Congregacional de Niterói, todos os dias conosco aqui. Ele faz um elogio, explanação, digamos, exponencial, e tem uma pergunta. Obrigado. Que vai nessa vibe, pastor, ainda dentro desse tema sobre pentecostalismo e calvinismo. A pergunta do professor Francisco Assis é: como entender a síntese do calvinismo da época de Lloyd Jones com a tentativa de conciliar com o pentecostalismo? Né? Como é que fica essa... Na verdade, o que está perguntando é a doutrina e a experiência, como que ele conciliava, né? É isso, é porque ele é puritano.
A questão é essa, e para ser mais preciso, porque ele era um discípulo de Jonathan Edwards. Ninguém exerceu maior influência na vida de Jonathan Edwards, na vida de Martyn Lloyd-Jones, do que Jonathan Edwards. Sem a mínima dúvida. Jonathan Edwards foi a grande referência. Ele chega ao ponto de dizer: ninguém teve mais cérebro do que esse homem na história do cristianismo. Sim. E em Jonathan Edwards você vê o cristianismo experimental, embora fosse sensacionista. Contudo, você o vê andando a cavalo nos campos de Northampton, contemplando palavras dele, a condescendência mansa e gentil de Cristo, chorando copiosamente durante, o espaço de 1 hora, aos prantos, em razão da revelação da beleza de Cristo. E Martyn Lloyd-Jones é o herdeiro dessa tradição, sabe? Então, ele deve muito aos puritanos. E o que caracteriza a tradição puritana é o cristianismo doutrinário e experimental. Maravilha, pastor. Gilberto Castro. Pastor Antônio Carlos Costa, o senhor acha que o crescimento do calvinismo no Brasil se deve também aos escritos de Martyn Lloyd-Jones? Sem a mínima dúvida. Porque ali você não vê aridez. Uma coisa que o pentecostal não entende é calvinista que não ora, calvinista que não tem vida santa, calvinista cuja igreja não cresce, calvinista cuja pregação não comove. Então, quando ele se depara com um calvinista como Martyn Lloyd-Jones, que, em cujos os sermões, se vê tão presente essa graça, eu diria o seguinte: e é impossível um não regenerado pregar o que ele pregou. Sabe? O nível de fidelidade a essa graça é uma coisa do espírito, não é técnica. Não é aquilo que você vê num teólogo, às vezes liberal, que você diz o seguinte: isso é coisa de uma pessoa inteligente. O do Martyn Lloyd-Jones não é que é inteligente, põe você para chorar, põe você para se arrepender. Sabe? Então, é isso. Maravilha. Eu tive, pastor, 2 experiências de expor o texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, até o capítulo 7, na Igreja Congregacional de Andorinhas, onde eu pastorei por 4 anos, e também na Igreja Congregacional de Niterói, onde eu exerço o pastorado atualmente, né? 2 ocasiões. Em ambas as ocasiões, além da Bíblia, evidentemente, o livro de referência era Estudos no Sermão do Monte. E eu abrindo, lendo, né, para poder me ajudar a entender contexto, aplicação, aquela coisa toda, diversas ocasiões, eu era tomado de uma alegria pela compreensão compartilhada que eu escrevia, né? Magistral, maravilhoso, botava um monte de exclamação, porque aquilo é arrebatador, aquilo fala o coração, a capacidade dele de compreensão era algo realmente um dom. Aliás, Idauro, você me perdoe de interromper, é esse calvinismo que eu estou lutando desde os anos 80 para entrar no Brasil. Eu sempre disse que o dia que houver uma junção do calvinismo com o pentecostalismo, a história do Brasil muda. Agora, não o calvinismo mediado pelo conservadorismo de direita republicano dos Estados Unidos, que entrou no Brasil, no qual se conhece supostamente a soteriologia de Calvino, mas não se conhece o pensamento político, econômico, social de João Calvino. Sabe? Onde, quer dizer, é um calvinismo da Confissão de Westminster, mas não é o calvinismo, do John Flavel sendo batizado com o Espírito Santo e dizendo: e ali eu contemplei a face gentil da morte. Sabe? Para além dos 5 pontos, né? Para além dos 5 pontos do calvinismo. Para 5 pontos. Então, eu tenho muito temor quando pessoas se aproximam de mim, pentecostais, e se tornam calvinistas. Eu fico apavorado com a ideia delas terem contato com setores do calvinismo brasileiro. Sabe? Inclusive setores que fecharam um projeto de poder político que é o maior escândalo da história do protestantismo brasileiro. Marcos Inácio faz a seguinte pergunta: eu não ouvi o reverendo falar, mas gostaria de que ele comentasse sobre o início do ministério pastoral de Martyn Lloyd-Jones na Westminster Chapel, a maneira como ele chega ali e as primeiras reações e impressões do doutor
na Westminster Chapel, né? Ele chegou... Olha, eu vou ter que puxar minha memória, né? Porque eu escrevi no início dos anos 2000, e eu me lembro, até onde minha memória me ajuda, que ele chegou para trabalhar como pastor auxiliar, né? E aí o Campbell Morgan acabou largando o pastorado e o Martin Lloyd Jones o assume em plena Segunda Guerra Mundial, né? E agora eu não me lembro dele mencionar qualquer espécie de ciúme do pastor titular em relação a ele. Campbell Morgan. Eu não me lembro disso, eu não me recordo bem, sabe? Se ele se sentiu enciumado, mas me parece que não. Foi uma escolha deliberada, foi uma escolha consciente. E o Martin Lloyd Jones acabou entrando para a história como principal pregador da Capela de Westminster. Maravilha. Quem está com a gente também aqui, pastor, é o pastor Cleiton Rocha. Cleiton Rocha é um querido irmão pentecostal, amante da teologia reformada, amante da obra Ministério de Lloyd Jones. Ele está sempre compartilhando na rede social dele imagens, textos, pensamentos de Lloyd Jones. É também um admirador do seu ministério. Ele faz a seguinte pergunta. Obrigado. O doutor Lloyd Jones acreditava que o dom de línguas era uma evidência do batismo com o Espírito Santo ou alguma outra evidência externa que caracterizava esta experiência ou não? Não, nunca mencionou nisso. Nesse ponto, ele diverge do pentecostalismo. O que ele acreditava é que se tratava de uma experiência que comunicava muita segurança. Ele dizia o seguinte, que há 3 formas de você saber que nasceu de novo, que você é um filho de Deus, que foi adotado por Deus na sua família. Primeiro é o silogismo lógico. A Bíblia ensina que quem crê foi salvo, então a pessoa pode raciocinar assim, eu creio, não fui salvo. Depois, o silogismo prático. A Bíblia declara que o nascido de novo produz o fruto do Espírito Santo. Ora, eu vejo o fruto do Espírito Santo na minha vida, logo nasci de novo. Mas Martin Lloyd Jones acreditava que havia uma certeza maior, que é o selo do Espírito. E esse selo é a reedição da experiência de Cristo no Rio Jordão. Quando os céus se abriram, o Espírito Santo veio sobre ele, ele ouviu uma voz, este meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o selo é isso, é esse testemunho no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. É como se ele fala de alguns cristãos que travaram uma batalha muito longa nesse tribunal da alma, com o promotor se levantando e apontando todas as suas iniquidades, os seus erros, a consciência se defendendo e tal, e aí até que subitamente aparece uma testemunha, sabe, que apresenta uma evidência que inocenta o réu. Então ele diz que é isso, que o Espírito Santo faz esse papel, é o que entra nesse tribunal da alma e faz com que todas as dúvidas sejam dirimidas e o crente prove dessa segurança, o que dá a ele esse elemento de ousadia, de prazer na oração. Agora, ele não confundia o selo do Espírito Santo com santificação. Ele dizia o seguinte, que é uma experiência que colabora para a santificação, mas a santificação é busca diária, ela é processual, e você jamais pode ir para uma reunião julgando que vai passar por uma experiência mística, a partir da qual todos os seus problemas morais serão resolvidos. Ele dizia, portanto, que se você quer santo, você tem que separar tempo para ser santo. É uma experiência que comunica segurança e também poder para testemunhar de Cristo. Mas ele ressalta mais o elemento de segurança. Então, são muitas as pregações sobre o selo do Espírito Santo. É uma mais maravilhosa do que a outra e todas cheias de exemplos da história do calvinismo. Maravilha. Jorge Lucas faz uma pergunta interessantíssima. Reverendo Antônio, de acordo com o comentário da segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9,
Martin Lloyd Jones cria que Deus queria a salvação de todos os homens. Como ele conciliava essa questão com a eleição soberana incondicional, uma vez que ele era um calvinista? Ele diz o seguinte: eu não fui habilitado para responder essa pergunta. Ele é muito franco. Ele diz o seguinte: não tem resposta, isso é uma antinomia. Ele trata disso quando ele fala sobre o texto de Timóteo, no qual, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conheçam a salvação. Quer dizer, experimentem a salvação em Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E aí Martin Lloyd Jones diz: eu não fui habilitado para explicar, eu não sou filósofo, eu sou teólogo. O filósofo é que procura compreender para as coisas, para crer, né? Quer dizer, você espera compreender para ter alguma coisa como certa, como verdadeira, enquanto que o teólogo não. O teólogo, ele crê com base na autoridade de quem fala, muito embora ele não tenha subsídio para não dispõe de luz para poder harmonizar doutrinas que estão para além da razão. Então, o Martin Lloyd Jones, não pouco. Aliás, todo bom calvinista, todo bom teólogo calvinista tem essa sinceridade. Ele não procura, quiser apresentar um sistema fechado e não tem intenções. A única coisa que eu percebo na teologia calvinista, nos bons teólogos calvinistas, é, em hipótese alguma, chamar o crente para acreditar no irracional, vai cometer o tal do suicídio intelectual. Isso eu não vejo na tradição reformada. O que eu vejo é muita coragem para apresentar os fatos e dizer: esses são os fatos, e até esse momento o Espírito Santo não nos concedeu luz para harmonizá-los racionalmente. Tudo que nós sabemos é que a Bíblia ensina ambas as coisas. É diferente de você dizer que o crente pode perder a salvação e que o crente não perde a salvação. Aí seria uma contradição. Agora, pode ser que Deus queira uma coisa na sua vontade volitiva que vai de encontro à sua vontade decretativa. Aí isso é um mistério. O próprio Martin Lloyd Jones diz que não há nada que mais nos faça tropeçar na vida cristã do que a inescrutabilidade de Deus. Seus caminhos não são os nossos caminhos. Seus pensamentos não são os nossos pensamentos. E lembrando-nos das palavras de Calvino: Deus ensina a verdade a nós através da Bíblia, tal como uma babá se comunica com uma criança. Exato. E trazendo justamente a reflexão de Calvino, a ideia da humilhação perante o mistério, né? Quando não se consegue compreender, o que nos cabe é tão somente nos humilharmos, né? Admitirmos que não sabemos. Isso mesmo. Jonas Leal Gonçalves. Pastor, isso aqui é um congregacional lá de Feira de Santana. Já que o senhor gosta de ouvir bar enquanto prepara seus sermões, nós estamos recebendo a pergunta aqui de um músico profissional que conhece, inclusive, música clássica, está indo para os Estados Unidos fazer o doutorado dele lá, muito em breve. E ele faz a seguinte pergunta: como foi a relação entre Dr. Martin Lloyd Jones e o reverendo Campbell Morgan, uma vez que o Morgan, como todos sabem, era um arminiano? Como que se harmonizou esse ministério de um... Boa pergunta dele, interessante, né? Harmonizou esse ministério de um calvinista e de um arminiano que, aparentemente, se deram muito bem até o final da vida de ambos, né? O Martin Lloyd Jones, como é peculiar a vida de um santo, ele é muito discreto. Ele não expôs a vida do Campbell Morgan, ao qual ele devia muito, porque foi o que o trouxe para Londres e deu a ele a plataforma que ele precisava para estabelecer comunicação com o planeta Terra, pelo menos com todas as igrejas, especialmente do campo reformado. Então, ele preserva de críticas severas o Campbell Morgan. Agora, eu tenho que ser honesto. Da minha dissertação de mestrado para cá, eu imergi em tantos temas que, apesar de ter lido e relido os 2 volumes da biografia do Martin Lloyd Jones,
e tal, eu, eu, eu estou precisando refrescar minha memória do ponto de vista do que o Martin Lloyd Jones falou na biografia sobre a relação dele com Campbell Morgan. A minha memória, me parece que ele sentiu assim, foi algum peso com relação a algum pregador de destaque que apareceu na Inglaterra naqueles dias, cujo nome eu não estou me lembrando agora. Mas, olha, isso aí está na biografia do Ian Murray, que já foi traduzida para a língua portuguesa. Sim, né? Publicada pela editora, não sei se é Fiel Cultura Cristã. Eu tenho ela, inclusive, aqui na minha biblioteca. Aqui. Alexandre Ávila, membro da nossa igreja, da congregacional aqui de Niterói, todo dia também tem estado conosco, fazendo sempre perguntas interessantes. Ele começa com um relato pessoal. Estive na Holanda e também na Inglaterra e França, em 2002, e observei em loco igrejas calvinistas fechadas e hoje somente sujeitas, algumas delas, à visitação. Qual a principal razão do declínio do calvinismo na Europa de um modo geral? Foi o secularismo ou foi alguma outra causa? Não, são várias causas. A primeira delas é a ortodoxia morta. Então, você defender a doutrina sem que isso tenha nenhuma implicação prática. Sabe? Então, essa é uma forma de você matar a igreja e me parece que isso está em curso no Brasil, especialmente no ramo reformado. Sabe? Então, quando eu vejo calvinistas fechando com partidos políticos, fechando com políticos profissionais e não exercendo o ministério profético na nossa nação, eu vejo a reedição do passado europeu que varreu o cristianismo da Europa. Então, você tem a ortodoxia morta. Olha, eu nessa quarentena, eu tenho lido um bocado. Então, acabei de ler uma biografia do Nietzsche, acabei de ler a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, do Friedrich Engels, e reli uma biografia do Karl Marx. Ponto em comum entre os três filhos de evangélicos, pais de Marx, frequentador de igreja. O Marx, até 17 anos, 18 anos, professava a fé em Jesus Cristo. O pai do Engels era um industrial, um empresário cristão, e o pai de Nietzsche era pastor, morreu com 35 anos. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eles se afastaram do cristianismo, os três. Então, o Nietzsche, você percebe claramente, na verdade, os três, me parece, foram muito atingidos por Hegel, e especialmente por um homem de nome Feuerbach. Então, eles foram atingidos pelo darwinismo, sabe? Foi devastador, foi um ataque. O Martin Lloyd Jones chega ao ponto de dizer que ele acredita que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial foram o juízo de Deus sobre o que, em razão da resposta que a Europa deu para a revelação, o afastamento da revelação, tudo que ocorreu, né, a partir e que ganhou corpo, especialmente no século XIX, né, do século XX. Então eu fiquei pensando, mas meu Deus, eles se afastaram do quê? Eles conheceram o Evangelho? Ou o cristianismo que eles herdaram, sabe? É um cristianismo do qual até eu mesmo me afastaria. Então, você percebe no caso do Engels, por exemplo, ele com 24 anos ele vai visitar as fábricas inglesas da época da Revolução Industrial e percebe a exploração, e evangélicos explorando a classe trabalhadora, com crianças trabalhando 10 horas por dia, mulheres 17 horas por dia nas fábricas. E o pai dele, bom capitalista, né? E ele ficou horrorizado com tudo isso, pensando se ele tivesse, se na figura do pai dele, tivesse encontrado alguém que levasse, que aplicasse os princípios do cristianismo para a sua atividade empresarial, se isso não teria mantido Engels na fé. Não sei, muitas conjecturas. Mas uma coisa é certa, o iluminismo, a modernidade que pariu a direita e a esquerda, e a igreja teima em adotar um desses filhos, a modernidade foi a grande adversária do cristianismo. E não apenas isso. Mais do que isso. O maior adversário foi interno. Eu me lembro que quando eu fui a Labri, depois da morte do Francis Schaeffer, encontrei o genro dele, e numa conversa nós falávamos sobre
as ameaças para o cristianismo do século XX. Isso lá nos anos 90. Fui com minha mulher, né? Então, e ele falou uma coisa na época que me chamou muita atenção. Eu concordei inteiramente com ele. Ele falou: olha, o maior inimigo nosso é interno, está dentro das igrejas. Naquele livro, O Mundo em Chamas, o Billy Graham diz a seguinte coisa: nenhum sistema está seriamente ameaçado pelos inimigos de fora, exceto se já tiver sido seriamente enfraquecido pelos inimigos de dentro. E o que aconteceu foi uma tentativa de conciliar o cristianismo com a modernidade. Sabe? Um racionalismo que acabou banindo o elemento, né, sobrenatural das escrituras, a chamada busca pelo Jesus histórico, a desmitologização das escrituras sagradas e com todas as consequências práticas disso tudo, né? Com a igreja acabando, portanto, com todo o seu compromisso evangelístico e Cristo sendo usado como uma mera ferramenta sociológica, como um moralista, não como um salvador, não como um pregador de uma moral aí com implicações sociais e nada mais do que isso, né? Então, essa tentativa de síntese, quer dizer, pegou uma igreja que, em nome da relevância, abriu mão do seu compromisso com a verdade. Era interessante, né? É interessante que, lendo a biografia do Nietzsche, né, é interessante que você encontra Nietzsche no final do século XIX dizendo o seguinte: olha, o que faltou a vocês foi peito para levar até o fim as implicações práticas da ruptura com o cristianismo. Deus está morto. E, juntamente com sua morte, vocês perderam todo o fundamento para lutar pelo que estão lutando hoje. Sabe? Então, faltou isso aos pregadores, sabe, europeus. Então, a gente tem que olhar para a Europa para não reproduzir aquele modelo. E eu temo pelo que está em curso no Brasil. Sabe? Muito, muito. Não é, olha, pregador que vem aqui no Brasil para profetizar e que não trata da qualidade do nosso púlpito, não trata da cooptação política ideológica sofrida pela igreja, tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda, não está profetizando. E eu acho que a nossa geração vai ter que se arrepender muito do que está fazendo com o cristianismo. Nós estamos fazendo o dever de casa perfeito para fechar o coração das próximas gerações da pregação do evangelho no nosso país. E se a igreja não se arrepender daquilo que ela está fazendo com suas alianças políticas espúrias, ela vai ser julgada por Deus. Vai ser julgada por Deus e Deus vai remover a luz de cidades inteiras. Antônio, eu quero 8h27, eu quero agradecer. Eu tenho que agradecer a você que atendeu o nosso convite para falar da biografia do Lloyd Jones. Você que é um especialista no Muito obrigado. Maior expositor do século XX, sem dúvida nenhuma. Seria bom a gente ficar aqui a noite inteira, a gente poder conversar. Amém. E vamos ter outras oportunidades, né? E espero que tão logo também presencialmente, a gente que está tão pertinho ali em Niterói. Então, quero deixar registrado. Vai ser um prazer. Minha gratidão. E lembrar a todos que estão nos acompanhando que amanhã fecharemos a Semana dos Grandes Teólogos. Amanhã será Abraham Kuyper, grande teólogo holandês, e quem vai estar conosco aqui amanhã é o Tiago Rossi Marques, que tem mestrado em Relações Internacionais. A dissertação do mestrado dele na PUC de Minas Gerais é sobre o pensamento econômico, social e político de Abraham Kuyper e também está fazendo doutorado nesse grande teólogo. Então, teremos aí o fechamento amanhã, e o Abraham Kuyper, um calvinista, pastor reformado, e que faz muito essa síntese da reflexão teológica com a reflexão também política e econômica. Antônio, a você a minha gratidão. Obrigado por ter estado conosco.